As ações do mercado acionário já passaram por quedas históricas. Diversas crises e crashes já foram enfrentados pela humanidade. E os especialistas de finanças afirmam que o maior crash de todos os tempos parece bater na porta do nosso presente. Será mesmo? Olá, eu sou Bárbara Martinelli e seja muito bem-vindo ao canal Voz Armada, seu canal que fala de geopolítica, relações internacionais e militarismo. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no meu canal. Bom, no vídeo de hoje, então, nós vamos falar sobre um possível crash que parece estar se aproximando de nós. Será que poderíamos, pela via da geopolítica, chegar a tais conclusões? Será que financistas também acreditam em grande crash? Se você está vendo esse vídeo e não opera no mercado de ações, ou de fato possui ações, devo te informar que existe uma certa tensão lá. Ela ainda parece escondida, como uma sujeira que não queremos lidar e empurramos para debaixo do tapete. Mas não adianta, ela continua lá. E uma hora você vai ter que ver qual é o tamanho da sujeira que está debaixo do tapete. Bom, o economista Henry Dent passou a maior parte da sua carreira escrevendo e analisando a economia e o mercado acionário, afirma que existe uma chamada bolha de tudo, que irá arrebentar agora em 2024. Se pegarmos a nossa história sobre as chamadas bolhas, as bolhas de mercado seriam, então, caracterizadas por um rápido aumento no preço das ações antes de sofrer, então, uma queda sem tamanho. Depois de, então, um longo boom imobiliário nas cidades, com trabalhadores se deslocando por longas distâncias e políticas de taxa de juros zero que vão, então, subsidiar de forma massiva a alavancagem empresarial e também uma onda de contratações descontroladas. Os súbitos confinamentos de 4 anos atrás mudaram tudo. Na visão do Dent, a bolha começou no final de 2021, após o auge, então, da crise sanitária da Covid que a humanidade passou. Os primeiros sinais da mãe de todas as bolhas teriam aparecido, então, em 2022, quando a Nasdaq vai cair 38%. O Henry Dent vai falar o seguinte, vou abrir aspas agora para o Henry Dent. A bolha dos loucos anos 20 não foi uma bolha de tudo, e em 2008 tivemos uma bolha imobiliária. Fecha aspas então para o Dent, que vai continuar falando o seguinte: essa é a única vez que estou lhe dizendo, não dê ouvidos ao seu consultor financeiro. As coisas não vão voltar ao normal em alguns anos. Talvez nunca mais vejamos esses níveis novamente. E esse crash não vai ser uma correção, ele vai mudar a nossa história. Isso representa uma queda de 86% no SP500 e uma queda de 92% na Nasdaq. E na cripto será então de 96%. Portanto, isso é um grande negócio. Fecha aspas para ele, que vai acrescentar então o seguinte, abre aspas novamente para o Dent. E o setor imobiliário, a propósito, só está projetado por mim para voltar aos mínimos de 2012, mas isso representa uma queda de 50% para uma casa média que caiu 34% na última crise, mais do que a Grande Depressão, mais do que qualquer outro momento da história. É o que mais irá prejudicar as pessoas, fecha aspas. O Henry Dent diz que se ele estiver certo, esse será o maior crash de todos os tempos, talvez o maior da história da humanidade. E ele prevê que isso se iniciará agora, em 2024. O Dent diz que o mês de maio é chave, o mês que a gente está se aproximando, e que o mercado, então, começaria a dar seus sinais, de certeza nesse mês, que ele com certeza, então, irá colapsar. Nós podemos observar que globalmente nós temos uma inflação muito elevada, que reduz a probabilidade do Federal Reserve, lá dos Estados Unidos, em reduzir a taxa de juros no futuro imediato. Além disso, os consumidores estão lutando contra o aumento das contas do mercado e dos preços altíssimos de casas e aluguéis ao redor do mundo, deixando menos dinheiro nas suas carteiras para gastar. Mas ainda assim o mercado de ações continua. O Peter C. Earl, que é um economista lá do Instituto Americano de Investigação Econômica, vai afirmar o seguinte, abre aspas para o Earl. As ações dos Estados Unidos registraram uma recuperação tremenda desde o final de outubro de 2023, fecha aspas para ele. Entre 27 de outubro do ano passado e 28 de março desse ano, o SP500 ganhou 28%, a Nasdaq subiu 30% e o Dow Jones Industrial Average subiu 23%. Além das questões, então, do mercado financeiro, nós ainda temos as questões globais que também impactam e conversam com a crise que parece estar, então, surgindo lá no horizonte. Se a Covid ditou a geopolítica por mais ou menos 1 ano e meio, por aí,
foi a guerra da Rússia contra a Ucrânia, que gerou a maior mudança geopolítica, então, em nosso mundo. Esse conflito ele já se estende por 2 anos, vivendo então um impasse e uma corrida russa para realizar um ataque maior contra a Ucrânia, que aguarda ansiosa por todo o financiamento e armas dos Estados Unidos, após então meses de impasse e sem receber suporte do país. Ei, a gente vai entrar agora então sobre essa questão de como a geopolítica pode então influenciar e muito na economia. Quer ser blindadiço? Quer estudar comigo a teoria da geopolítica e a prática também? Montar cenários de possibilidades das guerras contemporâneas e muito mais? Então não deixa de conhecer a Academia de Estudos Globais. O link está na descrição desse vídeo. Mas vamos voltar ao tema de hoje. Além então do conflito lá na Europa Oriental, temos também o conflito Israel-Hamas, que por enquanto permanece localizado, embora a gente observe que há uma tendência para que outros players entrem, inclusive o Irã, que poderia escalar a guerra em proporções inimagináveis, e o que prejudicaria bastante a questão do petróleo e vai pressionar ainda mais o setor, então, a elevar os preços do barril. Além então dessas duas guerras que estão em curso, ainda temos a rivalidade entre Estados Unidos e China, que, embora não tenha se tornado quente, segue frio e calculado. E ambos os países começam, então, a impedir a tecnologia um do outro de permanecer no país. Qualquer uma ou todas essas dinâmicas geopolíticas poderão mudar para pior a qualquer momento, que vai afetar a já frágil economia global. Mesmo no campo da economia, 2024 traz consigo os novos riscos, embora tenham sido amplamente bem-sucedidos na redução da inflação induzida pela pandemia. O impacto total das campanhas agressivas de aperto monetário pode ainda não ser conhecido. É discutível que, se os decisores políticos globais não abrandarem de forma decisiva, a tão esperada aterragem suave ainda poderá fracassar. Temos ainda muitas incertezas esse ano por conta de uma agitação eleitoral em mais então de 50 economias, moldando os incentivos dos decisores políticos e de seus adversários políticos. Um deles, em particular, os Estados Unidos, poderá afetar radicalmente tanto a geopolítica como a economia global. Um colapso, por exemplo, nas linhas ucranianas, caso acontecesse, vai gerar muita insegurança em toda a Europa e vai minar a confiança global, que já passa por uma grande desconfiança em relação à guerra. O impulso que daria à Rússia também teria consequências imprevisíveis, talvez levando Putin a testar os europeus, enquanto a atenção dos Estados Unidos se concentraria em ajudar Israel no Oriente Médio. Quase 6 meses, então, de guerra no Oriente Médio mataram mais de 20 mil palestinos, segundo o Ministério de Saúde de Gaza, que, cabe falar, é gerido pelo Hamas. Bom, já as autoridades de Israel afirmam que pelo menos 1.200 israelenses foram mortos no ataque do dia 7 de outubro, que então desencadeou todo esse conflito que a gente observa lá no Oriente Médio. Entretanto, nós sabemos que a tensão ela tem ganhado novos contornos, inclusive com o Irã sendo um importante player que parece então estar próximo de entrar no conflito. E nós sabemos também que alguns membros do governo de Israel são a favor de expandir a guerra para o Líbano, tentando então atrair o Hezbollah para o conflito. Um conflito em larga escala no Oriente Médio afetaria muito a economia, que já está muito fragilizada, como a gente comentou. E o envolvimento do Irã também significaria um possível fechamento lá do Estreito de Hormuz, que liga então o Golfo Pérsico ao Oceano Índico, e é uma das principais rotas de comércio. Mais de 30% da produção de petróleo, para se ter ideia, passa por ali. É quase certo que o preço dos barris iriam então disparar, como a gente já havia falado, e o impacto global a nível comercial seria altíssimo. Uma guerra sempre irá envolver a questão das supply chains em um mundo tão conectado como o nosso. Os ataques aos navios lá do Mar Vermelho pelos rebeldes Houthi, que são do Iêmen e também trabalham com o Irã, já demonstrou um potencial estratégico que os grupos proxy iranianos possuem. Além disso, o ataque dos Houthis poderia, teoricamente, fechar o Estreito de Bab el-Mandab, o ponto de estrangulamento estratégico no extremo sul lá do Mar Vermelho, então impondo um custo econômico importante. A geopolítica e a economia nunca estiveram tão conectados. Na época, então, de todos esses ataques dos Houthis,
eles surgiram num momento em que os Estados Unidos estavam ponderando uma resposta contra o grupo. O Pentágono ele tem tentado tranquilizar as companhias marítimas de que uma força multinacional está a tornar seguro navegar através do Mar Vermelho, lá do Canal de Suez. Toda essa questão envolvendo os Houthis foi bastante complexa para os Estados Unidos lidarem quando estavam, então, com esses ataques acontecendo com uma maior frequência. E os Estados Unidos, inclusive, ponderaram o tipo de resposta que iriam dar. Eles tentaram tranquilizar as companhias marítimas de que uma força multinacional estava, então, tentando tornar seguro navegar, então, através do Mar Vermelho e lá do Canal de Suez. Mas, na época, os navios eles estavam evitando a rota. Então, realmente é bastante complicado tudo isso que esses grupos por procuração eles têm capacidade de fazer. A gente observa, então, com essa questão específica dos Houthis. E, voltando, então, à questão da China, de Taiwan, embora, então, essa questão da China com Taiwan pareça relativamente silenciosa na superfície, ela continua viva. As provocações chinesas e os Estados Unidos continuam alimentando as expectativas que uma hora, então, ou seja, a qualquer momento, as coisas poderão degringolar. As três dinâmicas geopolíticas que a gente está falando aqui, elas poderiam alimentar-se uma da outra. Uma vitória russa sobre a Ucrânia ao mesmo tempo que representantes iranianos, então, cortam o comércio marítimo europeu-asiático, poderia motivar, então, o presidente Xi Jinping a finalmente atacar Taiwan. Como podemos observar, as tensões geopolíticas podem acabar por definir a trajetória e os rumos da economia global, que somadas a um mercado financeiro frágil, parecem nos levar a um cenário desastroso. Todos os resgates do mundo não vão resolver os problemas do mercado. A questão imobiliária e comercial nas grandes cidades não vai desaparecer. Eles irão piorar, na verdade, durante todo o ano de 2024, levando a mais fraqueza entre os principais credores. Isso provocará mais centralização e resgate. Investidores sofisticados descobriram isso, e é por isso que o ouro e o Bitcoin atingiram novas máximas. É o único verdadeiro porto seguro em tal ambiente tão instável. Os Estados Unidos parecem ditar os rumos da economia global, mas parece que não importa mais quem será eleito presidente esse ano. A economia será um grande problema. Será que os Estados Unidos vão ser capazes de conter uma grande crise? Não é provável, não a longo prazo. A crise financeira está chegando. Eles estão apenas chutando a lata no caminho, empurrando a sujeira para debaixo do tapete. E o que isso significa para você? Bem, para começar, significa que a inflação não vai desaparecer, não por muito tempo. Pode ficar muito pior já esse ano e nos próximos. Poderíamos estar nos caminhando para uma repetição da década de 70, com 3 ondas inflacionárias distintas. Até agora foi um século de finanças inflacionárias. Como isso poderia não terminar em crise financeira? A única questão é qual caminho será necessário para se desenvolver. Só agora estamos vendo o começo disso. O Harry Dent disse à Fox News que ele está rezando por um colapso, embora o mundo não esteja. A razão para isso, explica o Dent, é que sem isso o mundo não vai voltar ao normal. E essa é a razão por qual o mercado vai quebrar. Essa será a mãe de todas as bolhas. O Federal Reserve lá dos Estados Unidos, inclusive, divulgou vários cenários para seus exames anuais de saúde bancária, que avaliarão até que ponto 32 grandes credores se sairiam sobre um grave choque econômico, incluindo uma taxa de desemprego nos Estados Unidos de 10% e um colapso da economia. O teste desse ano incluirá também, pela primeira vez na sua história, uma análise exploratória adicional do sistema bancário, que vai testar a resiliência dos credores a uma gama mais ampla de risco do que os testes tradicionais. O cenário incluirá, então, tensões de financiamento que provocam uma rápida reavaliação de uma grande proporção dos depósitos em grandes bancos, semelhantes à tensão vivida pelos bancos lá em março de 2023. Os maiores e mais complexos bancos também serão testados em um cenário em que 5 grandes fundos de coberturas falham e tudo colapsa. A geopolítica dita as nossas vidas, nos revelando a verdadeira face do ser humano e nos fazendo entender o que ele pode fazer quando tem o poder em suas mãos, levando países a entrar em conflitos, crises e mais crises, e atraindo a economia para o mesmo destino. Se a crise sanitária de 2020 atraiu a economia para que ela pisasse sobre o precipício, 2 cordas hoje parecem agora tentar atraí-la para o abismo.
uma corda que puxaria bem rápido ela e que seria então a que envolve cenários de múltiplas guerras, que vão escalando então. Uma corda mais sutil seria então puxada de forma inevitável, que é o colapso de si mesma e o crash final do mercado financeiro. Ao que tudo nos indica, sendo puxada de forma rápida pelas guerras ou de forma mais sutil, o crash parece se aproximar. Eu sou Bárbara Martinelli e esse foi mais um vídeo do Voz Armada. Se você gosta do meu conteúdo, não deixa de curtir, compartilhar e se inscreva no meu canal. Caso queira contribuir com o meu trabalho, o meu Pix está passando agora na sua tela. Eu também possuo uma formação geopolítica, como você viu nesse vídeo. E lá nós vamos aprender a teoria e a prática. Vamos montar cenários para entender para onde então o mundo pode nos levar. O link está na descrição desse vídeo. Muito obrigada por assistir. Tchau!